Kael não correu. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que gelou o sangue do capitão. Enquanto o exército de vazios avançava sobre a planície devastada, uma maré viva de sombras e garras, Kael apenas caminhava. Cada passo era firme, medido. Sua espada estava baixa, relaxada ao lado do corpo, a ponta quase arrastando na poeira. O olhar dele estava vazio menos, mas não era um vazio de emoção ou desespero. Era ausência completa e absoluta de medo. Era como olhar para o próprio nada. O capitão, de cima da muralha improvisada, sentiu um nó na garganta. Ele gritou, a voz rouca, pela fumaça e pela batalha. Kael, isso não é coragem. Isso é loucura. Mas Kael não respondeu. Ele nem mesmo olhou para trás. Sua atenção estava fixa na onda de escuridão que vinha em sua direção. Quando o primeiro vazio saltou, um borrão de garras e dentes sobrenaturais, Kael não desviou. Ele não se defendeu. Ele avançou, entrando no ataque da criatura. O movimento foi tão sutil que quase passou despercebido. Sua lâmina não brilhou sob o céu cinzento. Não houve um som metálico de impacto, nem uma explosão de energia. A espada simplesmente passou através da criatura. E o vazio, que deveria ser imortal, caiu no chão, em pedaços imóveis. Pedaços que não se mexeram, não se regeneraram. Eles, simplesmente, pararam de existir. O capitão piscou, incrédulo. O segundo vazio veio, maior e mais rápido. Kael repetiu o movimento. Um arco quase preguiçoso com a lâmina. O resultado foi o mesmo. O vazio se desfez. Depois, o terceiro. O quarto. O quinto. Uma pilha de fragmentos sombrios começou a se formar ao redor dele. Matéria morta, que antes era um pesadelo vivo. A criatura sombria, um tenente dos vazios que comandava aquele flanco, parou onde estava. Sua forma humanoide, feita de pura escuridão, tremulou. Sua voz, um eco de 1000 sussurros, soou confusa. Isso não deveria ser possível. Os vazios não morriam. Eles eram a própria entropia, a ausência de vida que consumia tudo. Quando derrotados, eles se refaziam, puxados de volta à existência pela vontade de sua rainha. Sempre. Mas quando a espada de Kael os tocava, algo fundamental neles simplesmente acabava. Não era fogo que os queimava. Não era gelo que os congelava. Não era luz que os purificava. A espada parecia desligá-los. Como se alguém, com um simples gesto, tivesse apagado uma chama invisível que os animava. Cada vazio que caía deixava um silêncio no campo de batalha. Um vazio dentro do próprio vazio. Longe dali, em um trono feito de pensamentos sombrios, dentro do vazio infinito de sua própria mente, a rainha sentiu a conexão com seus filhos. Uma teia psíquica que abrangia o mundo vibrou de forma errada. Ela se virou lentamente em seu trono imaterial. Algo estava terrivelmente errado. Um a um, pequenos fios de sua consciência estavam se apagando. Não sendo cortados, mas terminando. Ela focou sua atenção no campo de batalha distante, na figura solitária de Kael. Ele não está lutando como antes, murmurou para si mesma, a voz ecoando no nada. Nas outras vezes, ele resistia, usava sua força, sua luz herdada, para repelir a escuridão. Mas agora, ele não está resistindo. Ele não está sequer reagindo. Ele está desfazendo. Ela fechou seus olhos etéreos, tentando entender a natureza daquela anomalia. E pela primeira vez, em séculos incontáveis, a rainha dos vazios sentiu incerteza. No campo de batalha, a cena era surreal. Kael continuava avançando, sozinho, abrindo um corredor silencioso e limpo entre centenas, talvez milhares de vazios. As criaturas, instintivamente, hesitavam em se aproximar. Um instinto de autopreservação. Algo que elas nem deveriam possuir. Gritava perigo. O capitão na muralha assistia, o queixo caído. Aquele corredor limpo no meio da horda era a imagem mais assustadora que ele já vira em toda a sua vida. Com um último esforço, ele encheu os pulmões e gritou com toda a sua força, a voz quebrando. Kael, para! Você não é um exército.
Kael parou. Pela primeira vez, desde que começara a andar, ele parou. Ele virou o rosto devagar. Não para o capitão, mas apenas o suficiente para que seu perfil fosse visível contra a massa de vazios. Seus olhos encontraram os da criatura sombria que o observava. Eu sei. Então, ele disse algo que não foi um grito, nem um desafio, mas uma simples declaração de fato. Algo que fez a criatura sombria, um ser nascido do pesadelo, dar um passo instintivo para trás. Eu sou o fim deles. Nesse exato instante, algo mudou. Os vazios pararam de atacar. Todos eles, ao mesmo tempo. Como um único organismo, a horda inteira congelou. E então, eles se viraram. Ene, ou para aquele, seus incontáveis olhos vazios, se viraram para dentro. Para a fonte de seu poder. Para ela, dentro de sua fortaleza mental, a rainha arregalou os olhos. A atenção de seu exército, antes uma força externa sob seu comando, agora era um holofote apontado diretamente para ela. Uma acusação silenciosa. Não, isso não. Ela sentiu o pacto antigo, o acordo cósmico que dava poder a ela e definia as regras da guerra estremecer violentamente. Kael não estava quebrando as regras. Ele estava fazendo algo muito pior. Ele estava saindo do jogo. A criatura sombria, no campo de batalha, compreendeu primeiro. Sua voz era baixa, um sussurro aterrorizado que mal carregava pelo ar. Ele não é mais um herdeiro. Ele não é mais um campeão da luz, um oponente definido pelas regras do pacto. Ele está se tornando algo que o pacto não prevê. Algo fora da equação. E então, o próprio chão tremeu. Não por causa dos vazios. Não por causa de alguma magia de batalha. Foi um tremor profundo, antigo, que veio de baixo, das fundações do mundo. Algo que estava adormecido por eras havia despertado. Kael sentiu. Não como uma dor, nem como uma voz em sua mente. Ele sentiu como um reconhecimento, como encontrar um parente perdido há muito tempo. Algo lá embaixo. Sabia quem ele era agora. Sabia o que ele havia se tornado. Com um movimento lento e deliberado, Kael fincou a ponta de sua espada no chão rachado. O som foi baixo, mas ressoou como um trovão no silêncio que se instalara. Eu não vim governar. Eu não vim salvar. Eu vim terminar. O céu, que já era cinzento, escureceu de um jeito diferente. Não era uma tempestade se formando. Não era a chegada da noite. Era o silêncio se tornando visível. Uma ausência de luz e som que engolia tudo. A rainha, em seu reino mental, sentiu o controle escapar de seus dedos de vez. A teia psíquica que a conectava aos seus vazios estava se desfazendo, não por ataque, mas por irrelevância. Kael. Kael. A voz dela ecoou pelo mundo, não mais como uma ordem, mas como um apelo distante e fraco. Isso não é o que você é. Kael fechou os olhos por um único segundo, como se estivesse se despedindo de algo. Quando os abriu novamente, a última centelha de humanidade parecia ter desaparecido. É o que eu me tornei. E então, o chão se abriu. Não com uma explosão de terra e rochas, mas como uma porta se abrindo suavemente. Algo começou a subir das profundezas, uma presença tão antiga e final, que fazia o poder dos vazios parecer uma brincadeira de criança. E pela primeira vez em sua existência imemorial, a rainha entendeu a verdade aterrorizante. Ela não era mais o maior perigo daquela guerra. Havia algo novo no campo. Ou melhor, algo muito, muito antigo. E estava do lado de Kael. Ou talvez Kael estivesse do lado dele. O silêncio que se seguiu foi absoluto.